Meus amados, eu fico imaginando a situação que a gente vê os nossos vizinhos ali, né, do Rio Grande do Sul, que estão realmente passando por uma grande provação, uma grande dificuldade. E quando olhamos pelo fato natural das coisas, nós realmente vemos que o homem ele contribui para a sua própria destruição. Nós sabemos que eles construíram barragens e aí por diante, né? Mas pela quantidade, pelo volume de água que caiu, com barragens em barragem, ali a coisa não iria ficar do mesmo jeito que estava. Se a mesma quantia de água que o Senhor mandou para aquele lugar caísse aqui na nossa região, a situação aqui talvez seria pior do que lá. Então nós temos que entender que todas as coisas estão na mão de Deus, e Deus sabe tudo o que faz. Eu vi hoje uma postagem na internet, né? Alguém lá do Rio Grande falando assim: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Fale conosco, né? Então está servindo para alguma coisa, né? Está servindo sim para que as pessoas despertem, para que as pessoas olhem o que elas estão fazendo. Porque até mesmo um ateu, muitas vezes, na hora da sua morte, ele se lembra de Deus. Até mesmo um ateu. E eu quero dizer, meus queridos, que não é só o Rio Grande do Sul. O nosso país inteiro está passando por uma situação bastante, espiritualmente falando, complicada. Nós vemos aí os nossos governantes aí basicamente formados por só pessoas corruptas e se aproveitam de oportunidades para roubar. E o pouco que existe pessoas que são honestas estão sendo barrados de um jeito ou de outro, né? Para que não consigam avançar nos seus projetos para derrubar o mal. Mas tudo isso nós sabemos que são cumprimentos da palavra de Deus, que o Senhor ele disse que muitas coisas aconteceriam nos finais dos tempos. Nós estamos vendo aí, não é só temporais, mas são ondas para o meio do mar, são tsunamis que nós temos visto aí pelo mundo afora, terremotos em vários lugares. A verdade é que nós, como igreja, temos que acordar para essa grande realidade. A vinda do Senhor, meus queridos, está tão mais perto do que você possa imaginar. A chegada do Senhor para buscar a sua igreja, que Ele virá nas nuvens, está muito próximo. E o resultado está aí. As igrejas hoje elas estão dormindo, né? Estão dormindo. E é como o Senhor mesmo profetizou ali no livro de Mateus 25, que tardando o noivo, todas as 10 virgens tosquenejaram. Tardando o noivo. Então, meus queridos, até as que estavam preparadas, elas tosquenejaram. E hoje nós vemos a igreja toda uma sonolência profunda, espiritualmente falando. Então nem aí, né? Eu até fiz um comentário hoje com minha esposa, né, que eu vi ontem, eu vindo para cá, eu estava indo para o culto, eu via os jovens todos reunidos ali no centro de Candomblé, todos ali reunidos, conversando, todos animados ali para participar nem sei bem como é que funciona, nem quero saber bem da verdade, mas eu estava falando para ela, eu fico imaginando, né, por que os jovens, né, trocar uma reunião com o Senhor Jesus, uma reunião com Deus Todo-Poderoso, o único Deus que pode salvar, por algo que não vai gerar vida, muito pelo contrário, vai gerar morte. Se bem que a gente sabe as respostas, né? Todos procuram caminhos que lhe favoreçam, caminhos que lhe agradem. E isso também é bíblico. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos as pessoas elas iriam amontoar para si doutores e mestres
para que falasse segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios belos prazeres, que lhe agradassem. Então é como se tivesse coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que lhe agrada. Ou seja, as pessoas querem fazer o que bem entendem, sem ter alguém que lhe diga que está errado. E quando se trata de Cristo, aí há divisores de água. Quando se trata de servir ao Senhor, aí tem regras, tem doutrinas, tem lei, tem ordem, né? A palavra de Deus, para todos aqueles que querem o céu, para todos aqueles que almejam salvação, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser ouvida e, acima de tudo, ela precisa ser praticada, né? E as pessoas aí por aí, né, os seres humanos, de um modo geral, eles não gostam muito de regras, não gostam muito de leis, de ordens, querem fazer o que bem entendem, sem que tenha alguém que lhe reprove, né? Mas a palavra do Senhor diz que o Evangelho do Senhor, ele desnuda aquilo que é treva, né? Ele esclarece isso. Amém, meus amados? Amém. Então eu acredito que não só o Rio Grande, mas como muitos outros lugares que vão estar passando por grandes lutas, e há profecia sobre isso. Eu acredito que é o Senhor, com sua potente mão, alertando os povos de um modo geral, porque nós aprendermos com os nossos erros é uma coisa, mas aprender com o erro dos outros é totalmente diferente. É preciso nós aprendermmos com o erro dos outros, queridos. A palavra do Senhor diz, e fica claro, que tudo o que aconteceu lá no passado foi para nos alertar. Amém? Para que nós não venhamos cair nos erros. Então nós temos que aprender com os erros dos outros e não ter que aprender com os nossos próprios erros, porque muitas vezes nós vamos errar e achar que está certo. Amém? Então vamos levantar a mão em nome de Jesus, vamos orar, agradecer ao Senhor por aqueles que estão sempre fiéis na casa do Senhor, nos dízimos, nas ofertas. Poderoso Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti em oração, ó Deus, em prol, Senhor amado, de cada dizimista e de cada ofertante da Tua casa, Senhor. Sabemos, ó Pai amado, que o Senhor, meu Pai amado, é o Deus do ouro e o Deus da prata, Senhor. Tu, meu Pai amado, é o Deus Todo-Poderoso, meu Pai querido, que abençoa, Senhor amado, aqueles que são fiéis a Ti, meu Pai. Não que o Senhor necessite de dinheiro, meu Pai, porque sabemos, meu Pai amado, que o Senhor não precisa de dinheiro, mas essa instituição, esta igreja, meu Pai, a Deus querido amado, a pensão dela, meu Deus amado, ela, Senhor amado, precisa de pagar essas contas, sua água, sua luz, seus movimentos, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar, Senhor, pessoas, ó Deus, para, sim, meu Pai, ser fiel na Tua casa, nos dízimos e nas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já, antes de nós darmos introdução à mensagem desta noite, eu quero mandar um abraço lá para o nosso irmão da Imperatriz do Maranhão, nosso irmão Nilton, sua esposa, a nossa missionária também lá, que está animada com a construção. Quero dizer que, em nome de Jesus, eu estou de pé para mim ir para lá, para essa inauguração. Já convidei pessoas, eu acredito que alguns vão, outros não vão, mas nós estamos também ansiosos. Que Deus esteja abençoando aquele ministério, que Deus esteja abençoando a vida do pastor Nilton, que Deus esteja abençoando a vida da sua família, os seus sonhos, os seus projetos, e que naquilo que nós pudermos, estaremos prontos para lhe ajudar. Amém? Também quero mandar um abraço lá para o nosso irmão Adalto, nosso grande evangelista, que esteve aqui conosco na Santa Ceia, ele e sua esposa, uma bênção de Deus, né? Não só nas nossas vidas, mas naquelas vidas que eles têm ali também levado a palavra de Deus, o ensino da doutrina da Trindade, da unicidade, né? Sabemos que a unicidade de Deus, ela é verdadeira, né?
A palavra do Senhor diz que existe somente um Deus e que não há outro fora dele. Amém, meus amados? E ele tem ensinado ali aquele povo a verdade. Nós precisamos entender a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus que naquele dia muitos vão dizer: mas Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, Senhor, eu não profetizei, eu não ganhei almas, eu não expulsei demônios, não fiz maravilhas. E o Senhor vai dizer que não os conheço. E a razão por causa que o Senhor não os conhece é porque eles não procuraram saber a verdade a respeito de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Amém, meus amados? Então que também Deus esteja abençoando a vida dele, o seu ministério, a sua família, sua esposa, seus filhos, seus sonhos e projetos ali, em nome de Jesus. Amém. E ele está com um projeto também de ir lá visitar ele no sábado, está com trabalho no sábado, e a gente vai lá para levar uma saudação para aquele povo, levar um grande abraço do nosso pastor, se o pastor não puder ir, e se o pastor puder ir, vai conosco. Amém, meus amados? Amém. Então, aproveitando que vocês já estão de pé, abram a vossa Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo de número 4 em diante. Uma palavra bastante conhecida. Aleluia. Essa palavra ela é a oração do povo de Israel, é o Shema de Israel. Então nós vemos ali o Senhor dando instruções para Moisés. Amém? Deuteronômio capítulo 6 e o versículo de número 4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que eu hoje te ordeno estarão sobre o teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e falarás delas estando em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e quando te levantar. E as atarás por sinal na tua mão, e estarão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém, meus amados? Coloca a Bíblia no banco, vamos fazer mais uma breve oração para que o Senhor assim possa nos abençoar. Amém? Senhor Deus e Pai santo e poderoso, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, Senhor, em oração estamos e te pedimos, ó Pai amado, o teu discernimento, o teu entendimento, que o Senhor, meu Pai amado, venha e nos revele esta palavra aos nossos corações. Que esta noite, Senhor amado, nós possamos, ó Deus, agregar em nosso coração um pouco mais do conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar comigo e possa falar com a Tua igreja e todos os demais que estão nos assistindo através, do Pai amado, da internet, através, ó Deus querido, desse meio de comunicação que o Senhor tem nos favorecido, meu Deus. Que em nome de Jesus pessoas sejam alcançadas, ó Deus, através dessa palavra. Que essa palavra venha surtir grande efeito em nosso coração. Pois assim, meu Pai amado, eu creio que a Tua palavra vai e prospera para aquilo que ela foi ordenada por Ti, meu Deus. Pai, mesmo que seja eu, Pai, um réu mortal, meu Pai amado, mas eu sei que ainda ela é a Tua palavra que está sendo falada e pronunciada através da minha vida. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Deus. Toma o Teu lugar de destaque para a glória do Teu santo e poderoso nome. E todos digam amém. Amém. Amém, Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Nós estivemos aqui. Graças a Deus, foi um culto abençoado. Bastante hino, bastante louvor, uma boa palavra.
culto de missão. Graças a Deus está uma bênção, sob a direção do nosso pastor Ademir, que hoje não está presente, mas quem esteve aqui ontem pôde sentir a presença do Senhor. E hoje não será diferente. Glória a Deus. Então eu te digo, meus queridos, se você veio nesta noite buscar uma bênção da parte de Deus, abra o teu coração e deixa Deus trabalhar no seu coração. Aleluia. Pode ter certeza que você não vai sair daqui sem a bênção do Senhor. Amém? Aleluia. Hoje também é domingo, Dia das Mães, e eu quero parabenizar cada mãe aqui presente e as que não estão aqui também, em nome de Jesus. Como foi mencionado, quantas mães hoje não tiveram o prazer de, quem sabe, ver seus filhos, né? Como foi o fato que aconteceu aí essa semana passada, né? Filhos com certeza morreram, com certeza mães morreram, então ali há um grande choro, um grande clamor. Mas eu quero dizer para você que tem ainda sua mãe, esteja sempre por perto dela, abrace ela, diga que a ama, cuide dela, porque depois que se vai, meus queridos, não adianta mais ir lá no túmulo, não adianta mais ir lá e chorar e se lamentar e dizer que agora tem saudade, porque ela não vai voltar, não vai voltar. Então aproveite a oportunidade enquanto ela está do teu lado. Glória a Deus. Abrace ela, cuide dela, mesmo que ela não seja a mãe que você sempre sonhou, mas é a mãe que te ama, é a mãe que te cuidou desde o ventre e sempre tem o melhor para você. Amém? Então, parabéns para cada mãe e que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Eu coloquei hoje, meus queridos, como título desta mensagem: a importância da obediência a Deus. Eu poderia explanar para a igreja hoje sobre a unicidade do Senhor, porque aqui fica muito claro a respeito da unicidade do Senhor, e é isso que o povo de Israel crê, que há somente um Deus, e é isso que a palavra do Senhor nos revela. Amém, meus amados? Mas hoje nós não vamos tratar sobre a unicidade de Deus. Hoje nós vamos tratar a respeito da importância da obediência a Deus. Aleluia! Eu quero te dizer, meus queridos, que a obediência é um assunto da mais importância já registrado na Bíblia. Existem muitos assuntos importantes na Escritura Sagrada, mas a obediência a Deus é um assunto de mais importância que nós precisamos observar. Amém, meus amados? Não é fácil para muitas pessoas aprender a obediência. Nós vemos nesse contexto histórico da Bíblia muitas pessoas que não conseguiram obedecer a Deus. Mas também vemos pessoas que foram fiéis ao Senhor e obedeceram em tudo o que o Senhor lhe mandou. E aqui nós lemos a palavra do Senhor dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia! E aí ele continua dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aleluia! Então, meus queridos, a obediência, ela é um assunto muito importante. Aleluia! E a obediência significa que nós acatamos as ordens do Senhor, que nós acatamos aquilo que o Senhor nos manda. Obediência a Deus significa que nós estamos acatando as suas ordens, nós estamos acatando aquilo que Ele tem nos mandado, tem nos ensinado e tem nos orientado. Obedecer a Deus significa acatar as suas orientações. Amém, meus amados? Glória a Deus. Obedecer a Deus é colocar a nossa fé nele. Jesus nos ensinou a obediência, aleluia, deixando o seu próprio exemplo.
Jesus ele foi o maior exemplo de obediência que cada cristão precisa entender e observar. Jesus é o nosso principal exemplo de não só de obediência, mas de todo o procedimento cristão. Aleluia! Veja o que está escrito lá: tendo em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em forma de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então você veja aqui Jesus Cristo sendo o próprio Deus. Ele não usurpou, ele não quis ser Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou, para que em obediência ele fosse até a morte. E essa morte foi morte de cruz, a pior morte que qualquer homem poderia morrer naquela época. Era é muito humilhante. Tanto é que era somente os piores bandidos que morriam crucificados. E ele, sendo obediente, ele optou por isso. Por quê? Porque ele deu exemplo de obediência. Aleluia! Assim como Cristo obedeceu, nós também precisamos obedecer, pois a obediência a Deus é parte essencial da fé cristã. A obediência a Deus é parte essencial da fé cristã. Ninguém pode dizer que é um cristão autêntico se na sua vida não houver obediência a Deus. Então a obediência a Deus ela é parte essencial da nossa fé cristã. Jamais nós podemos ser um verdadeiro filho de Deus se nós não tivermos a obediência a Ele. Aleluia! E aqui nós vemos Deuteronômio ensinando isso, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aleluia! Amar a Deus. Amém? Isso requer de nós a obediência. Como nós devemos obedecer a Deus? Como eu e você devemos obedecer a Deus? Em primeiro lugar, a base para obedecer a Deus deve ser o amor ao Senhor. Amém, meus amados? Não tem uma outra base melhor do que essa, de nós obedecermos a Deus porque o amamos. O filho que obedece o pai, porque o pai ele é rigoroso, porque o pai ele é carrasco, esse filho não ama o pai, ele obedece por mim. Então a base para nós obedecer a Deus é porque o amamos. Amém? E aprender a amar a Deus é necessário na vida de cada homem e de cada mulher de Deus. Em primeiro lugar, então, meus queridos, a base para amar a Deus deve ser o amor a Deus. E eu te pergunto nesta noite: você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, você tem base para obedecê-lo. Você vai obedecer porque você ama. Você faz aquilo porque você o ama, Senhor. Porque você tem uma grande estima pelo Senhor, porque você o ama. Então isso é a base. Aleluia. Se a obediência a Deus for porque nós amamos, como consequência o nosso benefício, teremos vida longa
e muita prosperidade. Quem ama o Senhor e obedece, obviamente vai ter vida longa na face dessa terra. Isso é promessa. A palavra do Senhor diz, né, que nós devemos amar o pai e mãe, porque isso é o primeiro mandamento. E a consequência do filho que ama pai e mãe é porque vamos viver longos dias na face da terra. Eu vejo pessoas que estão morrendo prematuramente, meus filhos. Mas se nós formos analisar o histórico da vida dessas pessoas, elas nunca obedeceram o pai e nunca obedeceram a mãe. E essa regra se aplica às coisas celestiais. Se nós obedecermos a Deus, se nós amarmos a Deus e obedecermos a Ele, a nossa vida se prolongará na face da terra. Glória a Deus. Mas se nós não amarmos a Deus, se nós desobedecermos a Deus, então o nosso tempo aqui na terra, ele vai se escoando pelos ombros dos nossos dias. Amém, meus amados? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. A obediência a Deus nos deixa cada vez mais forte e prudente. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em Mateus 7,24 que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Olha que tremendo, meus irmãos. A obediência a Deus faz que cada vez mais nós se tornamos prudentes e fortes. E em Mateus está escrito isso, né? Que o homem que obedece, a Bíblia diz em Mateus, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então nós temos um caminho a trilhar. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, compreender a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Então todo aquele que ouve a palavra do Senhor, compreende a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor, esse será comparado como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. O homem prudente. O homem prudente, ele faz isso. O ser humano prudente, ele não edifica a casa sobre a areia. E espiritualmente falando, o homem prudente, ele jamais vai apoiar a sua fé em coisas vãs. Ele vai apoiar a sua fé em Jesus Cristo. Isto é edificar a sua casa sobre a rocha. Aleluia! Então, meus queridos, a obediência nos torna, ela nos deixa prudente, ela nos torna forte. Aí podem vir os problemas, podem vir as intempéries, podem vir as dificuldades, podem vir os vendavais, podem vir as lutas, podem vir as doenças, pode o inimigo se levantar, mas você é um homem prudente, você é uma mulher prudente, porque você tem edificado a sua casa sobre a rocha, você tem colocado a tua fé sobre o Senhor Jesus Cristo. Glória então você está forte, você está preparado, você está prudente. Aleluia! E essa é a realidade, meus irmãos. A Bíblia diz que a dificuldade vem para todos. Ela vem para o sábio e vem para o que não é sábio. Ela vem para o ímpio e vem para aquele que não é ímpio. A dificuldade vem para todos. Tanto que constrói a casa na rocha, quanto que constrói na areia, a chuva vai vir. Mas aí nós vamos saber o que verdadeiramente eu e você estamos feitos. Se nós somos pessoas prudentes, se nós somos pessoas fortes, se nós temos raiz, aleluia, na rocha, ou se nós estamos se apoiando naquilo que não vai nos sustentar. Aleluia! A obediência a Deus nos torna sábio para o bem e simples para o mal.
A obediência a Deus torna a mim e torna vocês sábios para o bem, mas simples para o mal. Simples quer dizer que nós não temos malícia para o mal, mas isso é a obediência a Deus que nos faz isso. Aleluia! Pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Romanos 16, 19. Paulo escrevendo nos Romanos, ele diz: e quer que eles se tornem sábios para o bem. A sabedoria que vem do alto nos torna sábios para o bem. Mas quando o mal tenta se revelar, você é simples para ele. Você não está nem aí. Você não tem a maldade, você não tem a malícia para ele. Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos romanos. A obediência a Deus nos diferencia no nosso agir e no nosso ser. Você sabia que a diferença do homem está naquilo que ele obedece ou não? Então a obediência a Deus, ele nos diferencia dos demais. E isso fica evidente no nosso agir e fica evidente no nosso ser. As pessoas olham para nós e logo vê essa diferença. Amém, meus amados? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo isso sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandecei como luzeiro no mundo. Aleluia! Então a obediência a Deus, ela vai fazer essa diferença. Ela vai nos diferenciar, meus queridos. Porque, como diz esta passagem, que está lá no livro de Filipenses 2,12, ela diz que nós somos pessoas diferenciadas, porque Deus manda que nós desenvolvemos a nossa salvação. E no desenvolver da nossa salvação, a Bíblia diz assim, que é para desenvolver sem murmuração e nem contenda, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis. A palavra irrepreensível quer dizer que não há em mim nada que me condene, nada que seja digno de repreensão. Foi isso que aconteceu na vida daquele homem chamado Daniel, que nem no céu se encontrou algo que fosse ele digno de repreensão, nem no céu. Então, meus queridos, quando você for desenvolver a tua salvação, você faça isso com temor, faça com tremor, glória a Deus, faça com amor a Deus, faça com obediência, aleluia. Porque é Deus que vai efetuar em mim, e é Deus que vai efetuar em você, aleluia, o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E ele ainda fala assim: tudo isso faça sem murmuração e contenda. O grande problema, meus queridos, na hora de nós desenvolvermos a nossa salvação, ou seja, o grande problema durante a nossa caminhada cristã, ela reside na murmuração e ela reside nas contendas. Ela reside dentro
da murmuração. E olha, meus queridos, se tem algo que deixa-te por demais e triste o Senhor, é a murmuração. E nós vemos ali o Senhor tirando o seu povo. Isso é uma história que ficou para nós aprendermos, para não cairmos no mesmo erro. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, 2.600.000 pessoas saíram do Egito. E a Bíblia diz que ao longo da sua caminhada, já nos 3 primeiros dias, já começaram a reclamar, já começaram a murmurar. E por causa da murmuração, meus queridos, daquela grande quantidade de pessoas, somente 2 pessoas entraram na terra prometida. As demais ficaram todas no deserto, pereceram. Se não fosse ter vindo a segunda geração, só seria 2 pessoas habitando na terra que o Senhor prometeu. Graças a Deus que veio a segunda geração. E a segunda geração conseguiu entrar na terra prometida, porém ainda continuaram em murmuração. Quando nós lemos a história, nós descobrimos ali que eles continuaram. Então sempre tiveram grandes dificuldades, foram sempre atacados por causa que nunca aprenderam a obedecer corretamente ao Senhor. E quando nós formos desenvolver a nossa salvação, nós temos que desenvolver a salvação. A palavra do Senhor, ela diz que a salvação ela é contínua. Por isso que ele fala lá em Apocalipse, ao que vencer. Ela é contínua, nós temos que desenvolver a cada dia. Glória a Deus. A cada dia é um passo de fé. A cada dia é um passo na presença do Senhor, rumo à sua santidade. E quanto mais nós vamos nos aproximando do Senhor, mais a sua glória, o seu poder vai resplandecendo em nós e vai iluminando dentro de nós e mostrando dentro de nós aquilo que é escuro, aquilo que é trevas. E quando isso vai acontecendo, as trevas vão sendo dissipadas. E é isso que o apóstolo está falando, desenvolver a nossa salvação. Então a obediência a Deus, ela nos diferencia daqueles que estão vivendo uma vida mundana, uma vida em pecado, uma vida na contramão das coisas de Deus. A obediência a Deus, não esqueça disso, meus queridos, aleluia. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, que não tem a culpa, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós estamos inseridos dentro dessa geração. A bem da verdade, nós fazemos parte dessa geração, porém aprove a Deus tirar a mim e a tirar você do meio deles. E é por isso que a palavra igreja, eclésia, quer dizer os tirados para fora. Deus tomou nós no meio dessa geração e agora Ele quer que eu e você sejamos inculpáveis e filhos dele. Amém? Da criatura de Deus, agora Deus nos tornou filho. Mas para que Ele nos tornou filho? Aleluia! Para que nós possamos resplandecer no meio dessa geração que nós somos tirados como luzeiros. Amém, meus amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a obediência a Deus, vou tornar a repetir, ela nos diferencia no nosso agir e no nosso ser, no nosso falar, no nosso linguajar. Quando nós vemos a história de Pedro, evidencia o que eu estou dizendo agora. Pedro, quando ele seguia a Cristo de longe, quando ele foi levado, logo algumas pessoas falaram: você é um deles, porque você fala igualzinho a ele. Pedro demonstrava isso no seu ser. Ele era um deles. Tanto é que isso ficou evidente depois, mais tarde,
quando ele assumiu genuinamente ser filho de Deus, e aí se tornou o grande discípulo que foi. Aleluia. A bênção de Deus nos abençoa devido a bênção de Deus nos abençoa. Aleluia. Aliás, a obediência a Deus nos abençoa devido à nossa obediência. A bênção de Deus ela só vai chegar em nossas vidas se verdadeiramente nós formos obedientes. Não tem outro meio pela qual a bênção de Deus nos alcance. Não existe outro meio. Eu gostaria que o pastor pudesse abrir lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, ele lesse em voz alta para nós. Deuteronômio 28? 28, 1 e 2. As bênçãos sobre os obedientes, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Amém. Vocês vejam, meus queridos, que a bênção do Senhor ela está atrelada à obediência. Quantas pessoas dizem assim: olha, eu vou na casa de Deus buscar uma bênção? Quantas pessoas não dizem isso, né? E muitas vezes, até pela infinita graça de Deus e pela fé que a pessoa tem, alcançam a bênção. Mas quando nós vemos que a bênção do Senhor ela segue, ela acompanha, ela alcança devido à obediência, então fica muito mais fácil para nós compreendermos e entendermos que a bênção do Senhor ela vai chegar com maior velocidade em nossas vidas quando nós obedecemos. Glória a Deus. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. E veja que o Senhor ele é inciso no que ele fala, todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Quando ele fala todos, até aqueles que de repente você pode dizer: ah, mas esse não, né? Não, ele também. Então tudo que o Senhor te ordena, você for fiel na obediência, você não precisa se preocupar com as bênçãos, porque as bênçãos elas vão ter que correr para te alcançar, e elas vão te alcançar. Aleluia. Veja que maravilha. Então é isso, meus queridos. Nós temos que aprender esses princípios para que Deus possa operar no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. Porque as bênçãos do Senhor, ela acontece primeiramente na vida espiritual, para depois ela aparecer no físico. Glória a Deus. Aí depois as coisas começam a aparecer, meus queridos. Amém? Glória a Deus. Então, as bênçãos de Deus nos alcançam devido à nossa obediência. Agora eu li corretamente. As bênçãos de Deus nos alcançam devido à nossa obediência. Quantos aqui realmente esperam pelas bênçãos do Senhor? Quantos realmente querem as bênçãos do Senhor? Amém. Sabe qual é o segredo? Obediência. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. E aí ele prossegue dizendo: tendo o cuidado. Meus queridos, a coisa é séria. E é por isso que eu entendo que muitos jovens
muitos homens e mulheres não se achegam na casa do Senhor, não estão preenchendo esses bancos aqui, por causa dessa dificuldade, porque ele tem que se atentar em obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. E muitas pessoas têm isso como um fardo, muitas pessoas têm isso como uma grande dificuldade. Mas depois que você aprende os princípios, isso é prazeroso. Obedecer a Deus é prazer, é alegria. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas muitas pessoas não querem, porque eu canso de evangelizar pessoas, inclusive da família. E diz, mas daí eu tenho que parar de beber. Tem que parar de beber, com certeza. Mas eu tenho que parar. Tem coisas, meus queridos, que não. Quando nós falamos a respeito do Senhor, é porta estreita. Aleluia! É porta estreita. E na porta estreita ninguém vai passar com mochila, ninguém vai passar com bagagem. Tudo aquilo que é contra os princípios de Deus vai ter que ficar lá para o outro lado. E é por isso que nós precisamos entender. Quando nós desejamos salvação, logo nós temos que saber daquilo que são os cumprimentos dessa salvação. Ninguém é salvo, meus queridos, se não deixar toda a bagagem para lá. Como o Senhor falou para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. O Senhor estava em outras palavras dizendo que você precisa deixar toda a bagagem mundana para fora. Glória a Deus, aleluia. Disse que até hoje você aprendeu. Você precisa nascer de novo, descendo na água do batismo e recebendo o dom do Espírito Santo. Amém, irmão? Quando descemos nas águas do batismo, a primeira coisa que acontece lá fica sepultado a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. E é isso que nós precisamos compreender. Se verdadeiramente nós queremos servir de Deus, nós temos que deixar sepultado lá na água essa natureza caída, para que quando sairmos de dentro daquela água, nós saímos como nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nova criatura. Um filho de Deus novinho em folha. E aí por isso nós precisamos aprender os princípios divinos. E é por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus como nossa regra de fé e conduta. Quanto menos nós lemos, quanto menos nós aprendemos da palavra, menos de Deus aí nós vamos ter. E aí nós corremos o risco daquela natureza que ficou lá, ela voltar mais pesada ainda, mais carregada ainda. Aleluia! O melhor dessa terra está reservado para todo aquele que obedece a Deus. Aleluia! Isaías 1:19. Pode ler para lá, pastor? Isaías 1:19. 1:19. Glória a Deus, aleluia. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Se você quiser, meus queridos, se você ouvir o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. O que isso significa, pastor Luiz? Isso significa que Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Aleluia. Quando nós olhamos a história dos servos que serviram ao Senhor, todos eles eram bem-sucedidos. Todos eles tinham o melhor. Quando nós vemos a história de Abraão, nós vemos a história de Isaac, vemos a história de Israel, vemos a história de Jó, e dos servos do Senhor, sempre eles tiveram do melhor. Mesmo passando por grandes lutas,
sempre tiveram melhor. Mas qual era o segredo da vida deles? O segredo da vida deles era a obediência ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos seguir, meus queridos. Agora eu te digo, meus queridos, quais são as consequências de você não obedecer a Deus? Aleluia! Eu vou rapidamente resumir aqui, meus queridos, alguns personagens que poderiam, mas não obedeceram. Por exemplo, Adão e Eva, eles foram alertados pelo Senhor para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que eles comessem, eles iriam morrer. No entanto, eles não obedeceram a Deus. O Senhor deu a palavra e eles não obedeceram, eles deram ouvido a outra palavra. Assim como nós vemos aí, para muitas pessoas dando ouvidos àquilo que não é bíblico. E aí qual foi a consequência? Adão e Eva perderam a intimidade com Deus e tiveram medo e vergonha. Escrito: a pior coisa na vida de um homem, a pior coisa na vida de um cristão, de uma mulher, de um homem cristão, é perder a intimidade com Deus. E imediatamente ela passa a ter medo e vergonha. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. Saul desobedeceu ao Senhor e foi rejeitado por ele. Veja que quando Deus ele colocou o seu espírito para habitar na vida de Saul, Deus estava dando crédito para que ele pudesse obedecer. Mas quando ele desobedeceu, o que o Senhor fez? Retirou o seu espírito da vida de Saul, rejeitou a Saul e ainda mais colocou um espírito imundo para atuar. Meus queridos, isso são as consequências de nós não obedecermos a Deus. Aleluia! Todos os que não conhecem ao Senhor e não obedecem ao Evangelho irão para as chamas de fogo, e haverá grande castigo para eles. Meus queridos, todos os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Senhor, haverá grande castigo, irão para as chamas de fogo. E a palavra do Senhor ela é implacável naquilo que ela fala. Diz a palavra do Senhor que passará céu e passará terra, mas as palavras dele não passarão. Então todos os que desobedecem ao Senhor, todos os que desobedecem a sua palavra, esses não irão para o reino de Deus. E vamos concluir, meus amados. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência a Ele. Amém, meus amados? Quer agradar ao Senhor? Quer que Deus fique feliz com você? Obedeça. Faz o que Ele te ordena. Leia a palavra, medite na palavra de dia e de noite. Deus, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim, e Ele vai estar te revelando pela sua palavra. Aprenda a obedecer, meus queridos. Obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Amém? Amém. Então obedecer, o que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência a Ele. Quando somos obedientes a Ele e a sua palavra, passamos a ter um relacionamento íntimo com Ele. A melhor coisa que temos, amados, é um bom relacionamento com o Senhor Jesus. A melhor coisa que temos é ser amigo do Senhor. Vai haver uma grande diferença, daqueles que servem o Senhor, daqueles que são amigos do Senhor e daqueles que não servem o Senhor. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também: sou
estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que um vento é descido, o fogo do céu cai. Podes tu dizer também: sou onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também: sou onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? Não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso tatear visões do céu. Jesus maravilhoso, manda aos outros mais. Podes tu então dizer: sou onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? Onde estás? Onde estás? Podes tu também dizer: sou onde estás? Talvez o mundo verá, Senhor, a diferença daquele que serve a Ti e aquele que não serve. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um, por cada um que busca salvação onde estiver, para que esteja perca, Pai, em todo Amém, lado, Jesus. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Passo a palavra, pastor. Aleluia.